Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje desejando aí uma boa terça, né? Hoje é terça, que Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Vamos começar o vídeo de hoje que é repleto de novidades, falando sobre janela de transferências. Hoje é o último dia da janela das principais ligas do futebol europeu e o São Paulo imagina passar ileso com algumas de suas joias reveladas em Cotia, né? Três dos principais alvos, né, de algumas sondagens nas últimas janelas, nos últimos meses, são o lateral esquerdo Wellington e os meio-campistas Pablo Maia e também o Rodrigo Nestor. Três hoje titulares considerados pelo Rogério Ceni, mas que não serão vendidos nesta janela, ao que tudo indica. A gente sabe que o último dia da janela é realmente algo maluco, assim, muitas contratações acontecem, né? Os times realmente vão em busca do que precisam. Tem o chamado Deadline Day lá na Inglaterra, né, que é uma loucura, acontece de tudo, mas provavelmente o São Paulo vai passar ileso, infelizmente, né? Eu gostaria que o São Paulo vendesse o Nestor, o Pablo Maia, o próprio Wellington e contratasse outros jogadores, né, porque os jogadores aí vêm deixando a desejar, na minha opinião, e é bom também pra gente fazer um caixa, né? O São Paulo tem a expectativa de vender esses jogadores na próxima janela de transferências, que será no meio do ano, né, no meio da temporada pra gente e no fim e no começo da temporada europeia nas principais ligas, né? Então, essas atualizações aí pra vocês. Uma notícia interessante que a gente pôde acompanhar aí é que o Marquinhos, atacante revelado no São Paulo, que estava na equipe do Arsenal, estava porque ele foi anunciado hoje mesmo pela equipe do Norwich da Inglaterra. O jogador está emprestado até o fim da temporada, né? Ele vai jogar agora a segunda divisão da Inglaterra, tentando fazer com que o time volte à Premier League. O Norwich é um time de muita tradição, mas é aquele time ioiô também, né, que sempre sobe e sempre desce. E uma curiosidade é que ele vai jogar com o Gabriel Sara, os dois jogadores que foram revelados em Cotia, que jogaram juntos Libertadores, por exemplo, e aí inclusive o anúncio do Norte foi isso, né? O Sara que fez o anúncio, né? Fez um vídeo ali e tal, a proteção de tela era os dois com a camisa do São Paulo e agora eles vão jogar pela equipe do Norwich, tentando fazer com que o time volte à principal liga de futebol do mundo, não só da Inglaterra, né? Então boa sorte pro Marquinhos, boa sorte pro Gabriel Sara, dois jogadores aí agora jogando juntos mais uma vez, made in Cotia. Eu vi as publicações lá no Instagram do Norte, né, nas redes sociais, a torcida do São Paulo tava em peso por lá, né, made in Cotia. Boa sorte pros jogadores, né? Então, bem legal aí essa interação da torcida São Paulina, sempre muito ativa nas redes sociais. Agora vamos falar da janela do São Paulo, né? Vamos falar sobre o que interessa, né? O São Paulo segue em busca de fechar com o atacante Herisson, espera anunciar ainda nesta semana e segue em busca também de um zagueiro, né? A situação do zagueiro tá complicada, né? Depois da lesão do Ferrarese, 6 a 8 meses parado. Diego Costa segue lesionado por pelo menos mais 2 meses. Não está lesionado, né? Mas voltando de sua lesão por pelo menos mais 2 meses. E agora o São Paulo identificou um novo nome para uma possível contratação. Trata-se do zagueiro João Marcelo, de 22 anos de idade, que atualmente está no Porto B. Ele que aqui no Brasil jogou nas categorias de base do Grêmio e jogou também no profissional do Tombense. O jogador passou por um empréstimo do Porto B e agora foi adquirido em definitivo. É um zagueiro artilheiro, em 15 jogos nesta temporada ele tem 4 gols, 1,90 m de altura, um zagueiro muito alto e um zagueiro muito qualificado, né? Como eu falei, 22 anos e o valor de mercado cerca de 500 mil euros. É uma negociação, na minha opinião, muito interessante para o São Paulo. É uma promessa ainda, né? Muito jovem e é um jogador assim interessantíssimo. Acho que encaixaria bem aqui no nosso São Paulo. Se for bem treinado, se for bem trabalhado, acho que pode ser muito importante para os jogos desta temporada, caso o São Paulo avance na negociação. Eu gostaria que o São Paulo fosse atrás sim do João Marcelo, acho um grande zagueiro mesmo estando no Porto B, acho que não é problema nenhum. Quero saber a sua opinião, se você gostaria desta contratação, deixa nos comentários, porque a gente vai pro próximo assunto agora. Vamos falar sobre o assunto que tá rendendo, né? Tá rendendo desde o último domingo, quando a gente perdeu o clássico para o Corinthians dentro de nossa casa com 55 mil pessoas. Isso evidenciou ainda mais uma certa crise entre São Paulo,
o São Paulo como um todo, né? Como torcida, diretoria, jogadores, comissão técnica e tudo mais. A torcida tá muito na bronca com o treinador Rogério Ceni, muita gente já pedindo a saída dele, assim como eu. Eu defendi ele durante muito tempo, mas eu acho que a gente precisa realmente de novas estratégias, precisa de novos planos, porque do jeito que está, não tem condições do Orejuela ser titular de São Paulo, não tem condições do Nestor e do Pablo Maia jogarem todos os jogos, terem todos esses avais que eles têm aí. Os caras jogam, vão mal e não acontece absolutamente nada. Nada acontece com esses jogadores, mesmo eles jogando mal. Então, quero saber a sua opinião aí, se você é a favor ou contra a saída do Rogério Ceni. Eu deixei claro a minha opinião aqui, acho que chegou o momento, durante muito tempo defendi, mas acho que o momento chegou da gente trocar o treinador, né? E a torcida se agita bastante nas redes sociais, obviamente muitas indicações e tem muita gente querendo um retorno. Ele que trabalhou e ó, vou falar a verdade pra vocês, trabalhou muito bem no São Paulo, tirou a gente de uma fila de 9 anos. E pra mim foi injusta a saída dele, mesmo estando num mau momento, não gostaria que ele saísse. Estou falando do técnico argentino Hernan Crespo, foi injustiçado no São Paulo. Era um baita de um treinador, não teve nem a oportunidade de ver o Morumbi lotado, né? Quando trabalhou no Tricolor, teve a pandemia, os estádios estavam fechados para os torcedores, né? Então, acho interessantíssimo esta possibilidade de retorno do Hernan Crespo. Ele que já falou, estarei sempre na torcida, serei sempre um São Paulino, e quem sabe no futuro eu não volte. A gente vê que o Crespo e a sua comissão têm um carinho espetacular pelo São Paulo. A gente viu, por exemplo, aí um auxiliar da comissão técnica comprando ingressos para assistir a final da Sul-Americana lá na Argentina, né, o Nepote. Então é muito legal esse carinho que eles têm e que a torcida tem com eles também. Como eu falei, na minha opinião foi injusta a saída do Crespo, ele tinha tirado a gente da fila, mesmo a gente na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, com risco de queda. Eu acho que o São Paulo não iria cair, assim como não caiu, e eu acho que ele realmente foi injustiçado. Sou totalmente a favor da saída do Rogério Ceni e da volta do Hernan Crespo. Quero saber a opinião de todos vocês. Os próximos jogos do São Paulo, né? O São Paulo tem 3 jogos dificílimos, né? São Paulo joga fora de casa os 2 próximos jogos. Primeiro contra o Santo André e depois contra o Red Bull Bragantino. E depois volta a jogar no Morumbi, mas mais um clássico na temporada contra o Santos. Mas galera, se a gente não ganhar do Santos, com todo respeito à história que o Santos tem, o Santos está num momento pior que o nosso, né? Acredito que o São Paulo vá bem nesses 3 próximos jogos, tenho a expectativa, não vou torcer contra pro Rogério Ceni cair, não vou jamais torcer contra o São Paulo por causa de um treinador. Mas tá difícil e eu acho sim que era um momento de uma troca. O Rogério Ceni já começou, ele terminou a temporada de 21, começou a temporada de 22, chegou em finais e tudo mais, e começando mais uma temporada de 2023. Mas eu acho que ele paga pela própria teimosia, ele insiste em alguns jogadores que não tem condições alguma, né? Então, acho sim que é um momento ideal para uma troca e o Crespo é um nome muito pedido pela torcida. Assim como o Crespo, tem muita gente que gosta também, por exemplo, do Dorival, que recentemente saiu com o Flamengo e até o momento ainda não acertou com uma nova equipe. Também foi injustiçado no Flamengo para contratar o Vitor Pereira. O que o Vitor Pereira ganhou? Treinou o Corinthians bem, deu uma reformulação, legal, mas não ganhou nada. Não ganhou absolutamente nada. E o Dorival tinha ganhado a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Então foi injustiçado demais na equipe do Flamengo. Às vezes acontecem algumas coisas que a gente sinceramente não entende, né? Então o São Paulo já se preparando. Este meio de semana não teremos jogos do Tricolor. Eu sinceramente não sei porquê. Só tem um jogo do Campeonato Paulista que vai ser nesta quarta, né? Mirassol e Palmeiras, que é um jogo atrasado, né? Porque o Palmeiras esteve no final de semana jogando a final aí da Supercopa. Eu não sei o que vai ter no meio de semana, mas não teremos rodada do Campeonato Paulista. São Paulo volta a campo apenas no fim de semana, como eu falei, quando joga fora de casa contra o Santo André, que tem uma das melhores campanhas desta primeira fase, né? Então, semana inteira de preparação, quem sabe aí a gente não tenha alguns retornos, algumas melhoras, né? Uma semana inteira de preparação, se a gente não consegue melhorar, né, após a primeira derrota da temporada, mas já foi uma derrota doída, né? Quebra de tabu dentro de nossa casa contra um rival, aí realmente doeu bastante essa derrota contra o Corinthians. Mas a preparação contra o Santo André começou nesta terça-feira e agora vai seguir a todo vapor até o sábado, né? Que é quando o São Paulo começa aí os preparativos para viajar para a cidade
cidade de Santo André, onde enfrenta o próprio Santo André. Beleza, galera? Como tá a expectativa de vocês para esses 3 próximos jogos? Será que tem vitória? Será que tem derrota? Será que tem empate contra essas 3 equipes aí? Quero saber a opinião de todos vocês, combinado? Então, ó, para você que é novo no canal, chegando agora, começando a acompanhar a gente, não tem nenhum problema. Se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho de notificação. Para você que sempre nos acompanha, mais uma vez, deixa o like e deixa os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Quero estar mandando um salve também pro Neto, meu parceiro que sempre comenta os vídeos aí. Fechou? Volta amanhã com mais novidades. O vídeo de hoje vai se encerrando. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!